Bom, então prosseguindo aí com as características gerais que se aplicam tanto à ação revisional quanto à ação de exoneração de alimentos. Os efeitos da sentença em ambas as ações. Os efeitos da sentença que majora, reduz ou exonera os alimentos sempre retroagirão à data da citação, por força daquilo que dispõe o artigo 13, parágrafo 2º da Lei 547868, tá certo? Ressalvada sempre a irrepetibilidade dos valores que tiverem sido adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas. Aqui uma observação. Nós falamos, mais de uma vez nos vídeos das aulas anteriores, que os alimentos são irrepetíveis, ou seja, uma vez recebidos, eles não podem ser restituídos pelo seu beneficiário. Ainda que a sentença proferida na ação revisional ou mesmo na ação de exoneração venha a reduzir o seu valor ou mesmo exonerar o devedor da obrigação. O que foi pago, o que foi recebido, não pode ser devolvido. E no caso do que foi pago ser considerado pela sentença um valor superior ao devido, não se pode pretender utilizar o que foi pago a mais como compensação para as obrigações futuras. Então, por exemplo, a revisional, o sujeito estava condenado a pagar R$1.000 de alimentos, a revisional acaba sendo julgada procedente e o juiz, o tribunal, reduzem a prestação para R$500. Esse valor de R$500, o novo valor, ele tem os seus efeitos retroagindo à data da citação. Mas aquilo que já houver sido pago depois da citação, em valor superior àquele que ficou reconhecido na sentença, os R$1.000 que já vinham sendo rotineiramente pagos pelo devedor, autor da ação revisional, eles não poderão ser alvo de restituição ou mesmo de compensação futura. Então o sujeito não pode falar assim, olha, a ação demorou 8 meses para ter a sentença e durante 8 meses eu paguei um valor superior àquele que o juiz entendia como devido, o juiz da revisional. Então eu vou pegar as diferenças que eu paguei a mais e vou compensar com as verbas futuras. Não, isso não pode. O Código Civil, no artigo 1707, proíbe expressamente, tá certo? Bom, questão do fundamento do direito material e de direito processual das duas demandas, da ação de revisional de alimentos e da ação de exoneração de alimentos. Bom, fundamento de direito material, artigo 1699 do Código Civil, que diz: se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Então, assim, vocês sabem que a fixação dos alimentos vai sempre obedecer um tripé, que é a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem paga e a proporcionalidade da instituição dos alimentos. O juiz sempre vai levar em consideração esses 3 fatores na hora de fixar uma prestação alimentar. A proporcionalidade é um elemento um pouco mais moderno, que passou a ser considerado pela doutrina e pela jurisprudência após a vigência após a entrada em vigor do Código Civil atual. Antes do Código Civil atual se falava apenas em necessidade e possibilidade. Agora
chegou-se a um terceiro fator que vai influenciar aí na fixação dos alimentos, que é a proporcionalidade, ou seja, que na verdade traduz a regra da razoabilidade, né? Os alimentos não podem se prestar a simplesmente enriquecer ou tornar a vida do alimentante extremamente confortável. O objetivo não é trazer conforto. O objetivo é suprir as necessidades do alimentante, do alimentando, né? Que no caso vestuário, alimentação, moradia, educação, enfim, como já foi dito nas aulas anteriores. O objetivo não é dar conforto, mas sim suprir as necessidades, né? Então, assim, evidentemente que o alimentando, isso é um erro muito comum, né? O alimentando acredita que os alimentos devem propiciar uma restituição completa do status quo, da condição que existia antes do divórcio do casal, antes do pai se separar da mãe se separar do pai. E isso é impossível, né? Porque sempre que uma sociedade conjugal, sempre que um matrimônio se desfaz, é natural que ambos acabem experimentando, ao menos no primeiro momento, perdas. E essas perdas vão se refletir ao beneficiário da prestação alimentar. Então, o que se busca não é apenas adequar a necessidade de um com a possibilidade do outro, mas se encontrar um valor que atenda também a critérios de razoabilidade. Enfim, o fundamento de direito material, tanto no caso da revisional quanto no caso da exoneratória de alimentos, é o artigo 1699, que diz que sempre que aquele que supre ou aquele que recebe os alimentos tiver a sua condição alterada, sua condição financeira alterada, é possível a revisão ou até mesmo, eventualmente, a exoneração do encargo alimentar fixado em benefício de um deles. Já o fundamento do direito processual, nós já tratamos aqui a respeito, é o artigo 15 da Lei 5478 de 68, né? Que diz que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer momento ser revista em face da modificação da situação financeira dos interessados, né? Aqui, a redação, como já dissemos na última aula, é um tanto inapropriada, né? Não é que a sentença que decide a ação de alimentos não faça coisa julgada. Ela faz coisa julgada sim, tanto do ponto de vista formal quanto material. Do ponto de vista formal, porque uma vez preclusa a oportunidade de interposição de recursos contra a decisão que fixa os alimentos, ela não pode ser mais modificada dentro do mesmo processo. E do ponto de vista material, também há imutabilidade dos efeitos da sentença enquanto permanecerem as condições que ensejaram a sua prolação. É a tal da coisa julgada rebus sic stantibus, ou seja, a sentença é imutável enquanto aquelas condições que permearam a sua prolação persistirem. Então, não é correto dizer que a sentença proferida na ação de alimentos não faz coisa julgada, podendo ser alterada e modificada indistintamente. Ela pode sim ser revista, porque ela produz uma coisa julgada rebus sic stantibus, que vale enquanto as condições permanecerem. Porém, para a revisão dessa decisão é necessário que se prove a modificação do estado de fato e de direito que vigorava ao tempo em que ela foi prolatada. Então, é melhor a gente usar como fundamento aquilo que dispõe o artigo 505 do novo CPC, né, que prescreve: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Essa é a regra geral da coisa julgada. Salvo
se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, como é a de alimentos, que se renova mês a mês, em que o devedor está periodicamente obrigado a prestar em favor do alimentando, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Ou seja, o panorama em que ensejou a prolação da sentença se alterar, sentença de alimentos, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, essa regra do artigo 505, inciso 1, ela traduz melhor, né, essa relativização da coisa julgada que existe nas ações revisionais e de exoneração de alimentos. Tá? A sentença proferida na ação de alimentos que fixou a prestação alimentar, ela pode ser revista desde que alterado o panorama de fato de direito que permeou a sua aprovação. Ok? Bom, partes. Bem, nas ações revisionais, poderão ingressar com a demanda tanto alimentando quanto alimentante. Ou seja, eu posso ter revisional em que figure no polo ativo tanto o beneficiário dos alimentos, o alimentando, quanto o devedor dos alimentos, né, o alimentante. Evidentemente que o alimentando, quando for autor, buscará o aumento, a majoração do encargo, enquanto que, naquelas hipóteses em que o alimentante for autor, o pedido será no sentido de se reduzir, de se diminuir o valor da prestação de alimentos. Já no caso da ação exoneratória, nós teremos obrigatoriamente como autor o alimentante, aquela pessoa que está obrigada, por força de uma decisão judicial, a prestar os alimentos em favor de alguém. Apenas ele tem interesse em obter a exoneração. Até quem defenda que, em tese, também o alimentando poderia ingressar com o pedido de exoneração de alimentos, porque, afinal de contas, se cessada pelo advento de alguma causa legal a razão pela qual se justificava o pagamento de alimentos, o próprio alimentando pode se dirigir ao alimentante e falar: olha, não quero mais, obrigado pela sua ajuda, mas agora eu não preciso. Ok, em tese, vá lá, é até possível, mas na prática é extremamente raro. Eu, particularmente, na minha experiência como juiz de família, que não foi também por muitos anos, mas pelo menos durante 6, 7 anos na carreira, em várias cumulativas, eu atuava como juiz de família. Eu nunca vi uma ação proposta pelo alimentando buscando a exoneração do dever alimentar. Afinal, isso pode ser conseguido até mesmo extra autos, né? A partir do momento em que o sujeito, por exemplo, completa 18 anos, ele procura o pai e fala assim: pai, não preciso de mais nada seu, eu vou seguir minha vida, você segue com a sua e você não me deve mais nada, né? Geralmente, quando a iniciativa é do alimentando, isso se dá extra auto, sem maiores formalidades, tá certo? E por fim, nessa questão das partes, é possível a existência de litisconsórcio necessário entre os alimentandos, né, quando os alimentos eles forem arbitrados ou acordados de forma global, em benefício de todo um grupo familiar, sem individualização das cotas atribuíveis a cada um. Então, a mãe com 2 filhos se determina um valor fixo, sem dizer o quanto percentualmente pertence a cada um dos filhos. Nesse caso, como a obrigação é instituída intuito família, todos têm que figurar no polo passivo, tá certo? No próximo vídeo eu explico melhor.